Olá, meus amores. Nosso próximo assunto é de matemática. Vamos conhecer nosso próximo assunto. Vamos lá? Divisão de números naturais. Usamos a divisão nos seguintes casos. Primeiramente, quando queremos formar grupos iguais. Vamos para o exemplo. Então, eu tenho aqui no primeiro exemplo um círculo e eu quero dividir ele em partes iguais. Então, eu dividi ele em 4 partes. Lembrando que essas partes sempre têm que ficar iguais, elas não podem ficar uma maior e nem menor do que as outras. Então, eu dividi em 4 partes e pintei 2. Nesse outro exemplo, eu tenho um quadrado ou um retângulo e dividi ela em 6 partes iguais e pintei 4. Nesse outro exemplo, eu também tenho um retângulo e foi dividido em 6 partes e identifiquei 3. Então, quando queremos formar grupos iguais, então a gente percebe nas imagens que são divididos em tamanhos iguais cada figura. Saber quantos cabem em determinado número. Então, por exemplo, eu tenho aqui 8 bolas e tenho 4 meninos. Então, quantas bolas cada menino ficará? Lembrando que eu tenho que dividir em partes iguais. Então, se eu der uma bola para cada menino e eu tenho 8 bolas, vai sobrar 4. Então, eu vou distribuir novamente. Quando eu faço essa distribuição, cada menino vai ficar com 2 bolas. Então, eu dividi um número em partes iguais. Reparti em partes iguais novamente. Nesse exemplo, eu tenho R$ 50. Então, eu tenho R$ 50 e eu quero dividir para 2 pessoas. O que eu faço? Eu vou ter que dividir no meio, mas eu não posso rasgar a nota. Eu tenho que dividir em partes iguais. Então, a metade de 50 é 25. Então, cada pessoa vai ficar com R$ 25. Se eu somar 25 mais 25, eu vou ter o resultado de 50. Então, eu dividi R$ 50 em R$ 25 para cada pessoa. Então, vamos conhecer os termos da divisão. Esse número aqui, o 12, é chamado de dividendo. O 4, que é o que fica aqui dentro, é chamado de divisor. O nosso resultado é chamado de quociente. E o que sobrar aqui é chamado de resto. Mas como é que a gente faz essa divisão? Calma, já já a gente chega lá. Vamos aos poucos. Então, primeiramente, vamos conhecer quando uma divisão é exata ou inexata. Quando ela é exata, é quando eu apresento o resto zero, ou seja, quando eu fizer minha divisão, não vai sobrar nada, eu vou ter zero. E quando eu tenho um resto diferente de zero, eu tenho minha divisão inexata, ou seja, ele pode aparecer qualquer número diferente de zero. 1, 2, 3, 9, certo? E assim por diante. Só não pode aparecer o número zero, porque se for zero, vai ser a conta exata. Então, vamos praticar. Primeiro exemplo, eu tenho aqui o mesmo valor que eu coloquei lá no nosso primeiro exemplo, nosso primeiro contato com a divisão. Então, eu tenho 12 dividido por 4. Como é que eu faço essa divisão? Primeiro, vamos conhecer uma regra da divisão. Então, vamos lá. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, eu vou ter que encontrar uma multiplicação para que eu encontre o meu valor. E eu vou multiplicar por quem? Pelo meu divisor. Então, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 4 dê 12 ou aproximado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma tabelinha para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Então, primeiramente, vamos começar
com o número 2. 4 vezes 2. Então, vamos trabalhar agora com a tabuada de multiplicação do número 4, porque é o que eu quero fazer a multiplicação para encontrar o meu dividendo. Então, vamos lá. 4 vezes 2 equivale a 8. Então, 8 está um pouquinho distante de 12. Então, vamos para a próxima tentativa. Vamos aumentar nosso valor. Vamos para 4 vezes 3. Depois do 2 vem o 3. Então, vamos lá. 4 vezes 3 é igual a 12. Olha só, encontrei o que eu queria, 12. Então, o número que eu vou usar aqui no meu quociente vai ser 3, porque eu encontrei 12. Então, vamos lá, colocar. 4 vezes 3, que eu acabei de encontrar, é 12. Quando eu encontro o meu valor, o que que eu faço? Eu vou trazer meu resultado para aqui em uma subtração. Então, vamos lá. 12 para 12 vai sobrar 0, ou seja, nada. Encontramos 0. Nossa continha acabou. Então, 12 dividido por 4 vai ser 3, certo? Encontramos nosso valor. Então, como o nosso resto é 0, como a gente falou lá na frente, então, nossa continha vai ser uma divisão exata. Por que exata? Porque obtivemos um resto 0. Próximo exemplo. 508 dividido por 6. O que a gente pode fazer? Vamos analisar os nossos números. 508 dividido por 6. Então, vamos lá. Se eu for pegar o 5 e olhar para o 6, a gente percebe que o 5 é menor do que 6. Então, não tenho como dividir o 5 por 6. Então, eu vou ter que pegar dois números. Vai ser o 50. Então, vamos colocar aqui nossa tabelinha de cálculos para a gente começar a fazer as nossas multiplicações. Tenho que encontrar um número que, multiplicado por 6, ele dê 50 ou aproximado. Não pode passar, ele tem que ser um valor menor ou igual a 50. Então, vamos para o nosso primeiro cálculo. Vou colocar aqui 2. 6 vezes 2 é igual a 12. Vixe, se a gente olhar para 50, tá um pouco distante, não tá? Então, vamos para a nossa próxima tentativa. Eu aumentei para o 4. Porque se a gente for tentar por 3, como o 12 está bem distante, então o 3 também ele não vai chegar tão próximo. Então, vamos tentar com o número 4. 6 vezes 4, que a gente já estudou a tabuada de multiplicação, então a gente sabe que vai obter 24. Então, se a gente olhar para 24 e olhar para 50, a gente percebe que ainda está um pouco distante. Vamos aumentar mais esse número. Vamos para o número 6. 6 vezes 6 equivale a 36. Novamente, se eu observar, ainda está um pouco distante. Vamos aumentar novamente. Vamos colocar 8. 6 vezes 8 equivale a 48. Olha, já cheguei próximo do que eu queria, 50. Se a gente perceber, se eu colocar 6 vezes 9, ele vai dar um número maior do que 50. Então, eu não posso. Eu só posso usar um número menor ou igual a 50. Então, o número que a gente vai utilizar nesse cálculo, primeiramente, é o número 8. Então, vamos colocar lá. 6 vezes 8 equivale a 48. Então, vamos lá colocar nossa continha de subtração. 8 vezes 6, 48. 48 para chegar em 50, resta 2. Mas ainda falta o 8, que a gente ainda não utilizou. O que a gente faz? Baixa ele vai ficar aqui do ladinho do 2. Quando eu baixei o 8, ele virou o número 28. Então, eu vou fazer agora 28 dividido por 6. Então, se a gente olhar aqui para o nosso cálculo, que a gente já fez, se a gente olhar para aqui, ó, 6 vezes 4 dá 24. 6 vezes 6 dá 36. 36 passa. 24 é menor,
Mas se a gente pensar 6 vezes 5, que estaria aqui, ele daria 30. Então, ele ia passar de 28. Então, eu vou utilizar o número 4. Vou colocar aqui. 4 vezes 6, que a gente fez o cálculo, dá 24. Então, vamos lá colocar a nossa continha de subtração. 24 para chegar em 28, se a gente contar direitinho, vai obter um resto 4. E agora, não tenho mais número para baixar e ainda tenho um 4 aqui no meu resultado. Como 4 é menor do que 6, eu não tenho como fazer mais nenhum cálculo. Então, esse 4 vai ser o nosso resto. É o que sobrou da nossa conta, não tem o que fazer. Então, o que que a gente vai obter? 508 dividido por 6 vai ser igual a 84. Por quê? Porque o nosso resto está aqui. Já já vamos descobrir o que que a gente faz com esse resto. Então, como o nosso resto é 4, a nossa divisão vai ser uma divisão inexata. Lembram? Quando o resto é diferente de zero, obtemos uma divisão inexata. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Coloquei aqui agora um número bem maior, 12. Mas como assim, professora? Um número 12, como é que eu vou fazer, né? Vamos com calma. Eu tenho um número 420 dividido por 12. Então, eu tenho que encontrar um número que, multiplicado por 12, ele dê 42 ou um número próximo de 42. Então, vamos para a nossa tabelinha de cálculo. Vamos lá. Primeira tentativa. 12 vezes 2. Quando eu multiplico, eu obtenho no meu resultado 24. Se a gente olhar 24 e 42, está um pouquinho distante. Então, vamos para a nossa próxima tentativa. 12 vezes 3. Se eu multiplicar, eu vou obter como resultado 36. Então, vamos observar. 36 é pouco. Vamos para a próxima tentativa. 12 vezes 4. Eu obtenho um número 48. 48, ele é um número maior do que 42, então eu não posso. Então, como antes dele é 3, deu 36, então eu vou utilizar o número 3, porque eu não posso passar, que deu 48, e eu quero 42. Então, vamos utilizar o número 3. Vamos colocar ele aqui. 12 vezes 3 dá igual a 36. Vamos trazer ele para aqui com a continha de subtração. Então, eu tenho 36 para chegar em 42. Eu obtenho o resultado 6. Só que ainda tem um número 0 para baixar. Vou trazer ele daqui e colocar ele aqui na frente do 6. Eu vou ter o número 60. Então, eu tenho que fazer um cálculo que multiplicado por 12 dê igual a 60. Então, vamos para a nossa próxima tentativa. A gente fez 12 vezes 4, deu 48. Vamos tentar por 5. 12 vezes 5, quando a gente faz a multiplicação, dá igual a 60. Olha só, encontrei justamente o que eu queria, 60. Então, vamos utilizar o número 5. Então, coloquei ele aqui. Então, 5 vezes 12 é igual a 60. Vamos trazer ele para aqui. Então, 60 para 60 vai sobrar 0. Ou seja, obtivemos um resultado 0. Então, na nossa continha, 420 dividido por 12 equivale a 35. Então, como o nosso resto dessa continha é 0, a nossa divisão vai ser exata. Sempre que obtivemos 0 no resultado, a nossa divisão é exata. Agora, vamos tirar a prova real. Como assim? Eu quero conferir se minha conta realmente está verdadeira, está certa, se eu conseguir encontrar o resultado correto. Então, para isso, existe a prova real, que é justamente para a gente fazer um cálculo
e nosso resultado vai ter que dar o nosso dividendo. Mas como é que faz esse cálculo? Vamos lá para a nossa tabelinha de cálculo novamente. Então, vamos lá. Para fazer a minha prova real, o que é que eu faço? Eu vou pegar o meu divisor e multiplicar pelo meu quociente. Por que que eu vou multiplicar? Porque lembra daquela regra que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, para a gente encontrar o resultado, a gente vai multiplicar. Então, quando a gente multiplica esse valor, a gente vai ter que encontrar 420. Então, vamos conferir. Vou colocar aqui do lado. 35 vezes 12. Então, quando a gente faz esse cálculo, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, coloco 0 e leva 1. 2 vezes 3 dá 6. Mais 1, 7. Então, tá aqui. Vamos para o nosso segundo número. 1 vezes 5 dá 5. Lembrando que a gente pula uma casinha quando está fazendo a multiplicação. 1 vezes 3, 3. Então, quando eu obtive e não tenho mais nenhum número para fazer minha continha, eu vou fazer o quê? Somar. Então, quando eu somo, meu zero está sozinho, baixa ele. 7 mais 5 equivale a 12. Coloco 2 e leva 1. 3 mais 1, 4. Olha só, pessoal, que a gente encontrou 420. Vamos olhar para aqui, que é o que a gente queria. Não é verdade? Como nossa conta foi exata, a gente encontrou 420. Essa sim é nossa prova real. A gente conferiu que o nosso cálculo está correto. Agora vamos fazer a prova real quando no nosso resto tem um número diferente de zero. Nesse caso, eu tenho 4. Essa continha aqui a gente já resolveu mais na frente. Então, vamos lá. Novamente, a gente vai pegar o quê? O nosso quociente e multiplicar pelo nosso divisor. Vamos lá. Então, no nosso cálculo, eu vou ter 84 vezes 6. Coloquei aqui. 6 vezes 4 dá igual a 24. Então, a gente coloca o 4 e leva o 2. 6 vezes 8 equivale a 48. 48 mais 2 que eu levei dá igual a 50. Se a gente olhar para aqui agora, nossa continha acabou. Tenho 504, mas eu queria 508. E agora eu errei minha conta? Vamos olhar para o nosso resto. A gente tem um resto 4. Então, para que a gente finalize nossa conta, eu vou pegar meu resto e somar. Quando eu somar, eu vou ter que obter o resultado 508. Então, vamos lá. Trouxe meu 4 para aqui em forma de soma. Então, 4 mais 4 dá 8, baixa o 0 e baixa o 5. Então, 508. Olha só, encontramos o mesmo valor. Então, a nossa conta está correta. Certo, pessoal? Essa era a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo. Beijos a todos e bons estudos!